Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX. Capítulo 11. Superando o ódio. Naruto estava andando pela rua ao lado de seu amigo que parecia estar com muita pressa. O ruivo ficou muito surpreso com o pedido de Kimimaro. Rock Lee o impressionou muito bem para que ele prestasse atenção ao seu problema. Ambos os meninos não sabiam do efeito que causavam nas pessoas ao seu redor. Ai, foi o que Naruto disse quando um menino colidiu com ele enquanto ele estava fugindo de sua mãe, que agora estava branca como um lençol quando viu quem seu filho havia encontrado. Você está bem? Antes que o ruivo terminasse de perguntar ao menino se ele estava bem depois que ele o ajudou a levantar a mãe do menino que parecia ter em torno de 20 a 22 anos imediatamente veio para o lado gritando com seu filho. O ruivo fez uma careta, imaginando que os gritos eram direcionados a ele e ao que ele estava prestes a dizer, até que Kimimaro estava prestes a tirar um osso da palma da mão caso ousasse insultar seu senhor e melhor amigo. Ele ficou surpreso quando a mulher, chegando onde eles estavam, ajoelhou-se e com a cabeça baixa, pediu perdão. Gomenazai Namikaze-sama, por favor, perdoe meu pequeno. Garanto que ele não percebeu para onde estava correndo. Os olhos de Naruto se arregalaram um pouco e então ele pediu para a jovem mãe se levantar. Não se preocupe, eu sei que o pequenino não queria esbarrar em mim. Você não precisa se ajoelhar, e eu não sou um Namikaze. Você pode me chamar de Naruto. Além disso, eu não gosto de ser chamado de Sama. Todas as pessoas ao seu redor arregalaram os olhos com o que estavam presenciando. Afinal, pela forma como o trataram, esperavam que ele saísse em fúria e se vingasse do primeiro que achasse pelo caminho. E aqui estava ele agora. Ele nem forçá-la a se desculpar. Normalmente outro filho do Hokage Menma-sama já os teria forçado a chamá-lo assim e bater no pequeno independente de seu tamanho ou idade, assim como já havia feito várias vezes antes. Arigato Naruto-san, disse a mãe do menino, e com uma reverência se despediu e saiu com o menino. Foi quando Naruto notou os olhares espantados dos aldeões e ninjas que o cercavam, e percebeu o que ele havia feito. Ele havia sido gentil como uma pessoa da cidade onde o tratavam como uma praga. Primeiro houve Naruto, o ex-demônio que todos odiavam e que agora era o primogênito Minato Namikaze, o filho há muito tempo perdido do Hokage, ou assim pensavam os habitantes da cidade. Incrível como as pessoas mudam de ideia rapidamente, né? A essa altura toda a cidade já sabia que ele estava de volta e como representante de Kumo para os exames Chunin, não foi difícil reconhecê-lo, afinal seu cabelo vermelho escarlate era reconhecível por qualquer um. Embora agora que ele pensou sobre isso, o menino que esbarrou nele não teve culpa alguma. Ele tinha cerca de 3 anos e havia deixado a aldeia por mais de 7 anos. Mas a mãe do menino teria 13 anos naquela época. E as pessoas que o atacavam e espancavam eram sempre aldeões com mais de 30 anos e nível Chunin Shinobi e acima. Aparentemente livrar-se do ódio que sentia seria mais fácil do que pensava, embora sim, ele pudesse perdoar, mas não esquecer. Depois de alguns minutos, eles chegaram ao hospital e Kimimaro conduziu Naruto pelos corredores até a ala de terapia intensiva. O albino parou em frente a uma porta e bateu antes de entrar sem ao menos esperar uma resposta. O ruivo não disse nada, apenas entrou e olhou o panorama da sala.
Era um quarto de hospital padrão, um fosso em um canto para visitas, algum vaso artificial para dar cor ao quarto completamente branco e ao fundo uma cama de solteiro com várias máquinas em ambos os lados monitorando o estado do paciente. O referido paciente era Rock Lee, que atualmente estava com os 4 membros engessados e pendurados por faixas pregadas ao chão com o tronco do corpo apoiado na cama. Dos 2 lados estavam Maito Gai, Tenta e, para surpresa do ruivo, Neji e Uga. Todos olharam para os novos visitantes, Neji e Gai com rostos sérios, enquanto Tenten tinha uma expressão de raiva. O único que não reagiu foi Lee, que neste momento estava com uma cara de absoluto desespero. Seus olhos que antes ardiam de paixão agora estavam opacos de opacos. Você de novo, você já não fez o suficiente. A garota gritou. Tente, chega. Gai advertiu. A garota olhou surpresa para seu sensei. Mas sensei, é aquele que, Kimimaro não tem culpa do que aconteceu, foi uma briga e os dois sabiam o que estava em jogo. Ele disse em um tom neutro, embora fosse óbvio que falar sobre o assunto era difícil para ele. Seus punhos cerrados e esmagando com força o denunciavam. Neste momento, Gai se arrependeu de ter inscrito sua equipe no exame. Pensou que 1 ano de treinamento seria suficiente para prepará-los para os perigos que enfrentariam. Mas eu estava errado. Naruto levantou uma sobrancelha curiosa antes de olhar para seu amigo. Kimimaro, por que você me trouxe aqui? O albino se virou e olhou para seu mestre. Minha batalha nas preliminares teve consequências devastadoras para Rock Lee. O Uzumaki não entendeu o que ele quis dizer. Isso é o eufemismo do ano. Lee tem uma coluna fraturada, centenas de fragmentos espalhados por todo o corpo perto de órgãos vitais, ossos esmagados nas mãos e nas pernas. Há tantos danos em seu corpo que é impossível curá-lo, é praticamente impossível um milagre. Ele ainda está vivo e é tudo culpa sua. Gritou Tenten. Tenten, chega, você sabia dos riscos de participar deste exame, você não tem o direito de culpar Kimimaro-san. Gai gritou, olhando para seu aluno. A menina ficou em silêncio, mas continuou a olhar furiosamente para o albino. Ok, Tenten, nada pode ser feito. Apesar dos gritos, essas palavras foram ouvidas em sussurros por toda a sala. Todos se voltaram para o dono da voz. Lee, Gai podia sentir seu coração partir ao ver seu aluno favorito. Eu pensei que se eu competisse contra rivais fortes, trabalhasse duro e aproveitasse minha juventude, meu sonho se tornaria realidade. Lágrimas começaram a cair de seus olhos sem vida. Mas parece que desta vez, por mais que eu tente, não vou conseguir. Ele disse quando começou a chorar. Todos na sala se sentiram mal por Lee, até mesmo Naruto sentiu pena do menino. Por que isso tem que acontecer comigo? Não sei mais o que fazer, não poderei mais realizar meu sonho. Nunca mais poderei ser um ninja. Gritar. As palavras de puro desespero do menino tiveram efeito sobre Gai e Tenten, que começaram a chorar. Neji desviou o olhar, cheio de remorso pela forma como tratou Lee no passado. Ele não tinha sido um bom amigo, mas prometeu a si mesmo que nesses tempos difíceis o apoiaria de qualquer maneira. Então é isso, você desiste. As palavras do albino não só chamaram a atenção de todos, como também tiraram Lee de seu estado. O quê? Lee mal conseguiu processar a declaração do albino em sua cabeça. Onde está o homem que me enfrentou na batalha, a cabeça dura que se recusou a desistir ou mostrar fraqueza? Onde está a vontade e a paixão que vi em seus olhos algumas horas atrás? Você não é como aquele Rock Lee. O albino disse asperamente, neste momento não conseguiu reconhecer o adversário que havia enfrentado nas preliminares. Cale a boca, sua aberração.
Tsunade-sama deixou claro, é impossível operá-lo sem que ele morra no processo. O que mais ele pôde fazer além de desistir? A garota com pães gritou furiosamente. Luta! Aquela simples palavra cheia de convicção parou a garota por alguns instantes e até surpreendeu os demais. Lutar! Você está doente da cabeça. Como você quer que eu lute contra essa situação? Você sabe como deve ser agora. A garota gritou novamente. O silêncio reinou na sala por alguns instantes até que Kimimaro falou. Claro que sei, afinal há 3 anos atrás eu estava em uma condição muito parecida com a sua. A confissão do albino chocou Tenten e os outros ninjas de Konoha. Kimimaro avançou, até ficar em frente à cama de Lee, olhando o homem de cabelos pretos nos olhos. Nascer com uma Kekkei Genkai foi uma maldição para mim. Por causa do meu dom, fui trancado pelo meu próprio pai e usado como uma arma, fui desprezado e temido pela minha própria família, mas acima de tudo, quase causou minha capacidade de usar os ossos depende do cálcio. Em resumo, expelindo continuamente os ossos, meu corpo tornou-se intolerante ao cálcio. De que são feitos os ossos? O albino fechou os olhos parando para lembrar antes de continuar. Eu deveria ter morrido, desisti da vida, dos meus sonhos, de tudo, e ainda assim estou aqui. Ele abriu os olhos novamente. Disseram-me que o meu estado não tinha cura e eu acreditei, mas houve alguém que me ajudou. Eu viro minha cabeça e olho de soslaio para seu senhor. Ele me curou, me deu uma segunda vida, uma segunda chance quando eu havia perdido toda a esperança. Ele olhou de volta para Lee. Da mesma forma que eles me ajudaram, deixe-me ajudá-lo. Lee continuou olhando nos olhos do albino e viu que, aos poucos, a mesma vontade que ele havia visto na arena de combate estava voltando aos poucos. Não é uma piada, e? Vendo seu rival balançar a cabeça, as lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Mas a garota ao lado dela não acreditou. Lee, você não vê que é mentira? Tsunade-sama disse que não podia fazer nada para te ajudar e ela é a melhor médica do mundo. Ela gritou indignada. A ideia de que eles poderiam curar algo que Tsunade Senju não podia era inconcebível em sua cabeça. Kimimaro franziu a testa e olhou para a garota. Você não testemunhou nossa luta, mas seu sensei pode confirmar que minha condição era muito pior do que a de Lee quando ele executou o seu Urarange. Neji e Tenten foram nocauteados durante a luta de Lee contra Kimimaro, mas Gai presenciou tudo. Foi então que ele se lembrou da cura milagrosa do albino. Os olhos do sensei se arregalaram. Espere um minuto, o que vimos não era uma característica do seu Kekkei Genkai? Enquanto meus ossos foram substituídos graças ao meu Shikotsu Miyako, meus órgãos internos foram regenerados graças a outra coisa. Ele explicou antes de se virar e olhar para o ruivo. Naruto não estava feliz, mas ele não estava nada feliz. Ele já estava muito frágil e emocionalmente suscetível quando o albino lhe pediu para segui-lo, não esperava que ele o levasse para o hospital de todos os lugares, muito menos pedir-lhe algo assim. Kimimaro, você realmente espera que eu revele um dos meus maiores segredos apenas para curá-lo? Um Konoha-nin de todas as pessoas? Eu pergunto sério. Naruto sabia que a condição de Lee era algo que ele poderia curar apenas canalizando o chakra Yang do selo. Ele teria que aplicar o selo diretamente na pele, à vista de todos. Ele precisaria tirá-los da sala para que eles não veriam o processo, embora duvidasse que o deixariam fazer isso. Kimimaro forçou sua mão a revelar um de seus maiores segredos, junto com Rinnegan e o Mokuton.
Pior de tudo, ele nem tinha certeza se sobreviveria. O selo Yang canalizaria grandes quantidades de chakra em suas bobinas subdesenvolvidas, algo muito doloroso para ele, sem mencionar a dor de ter todo o seu corpo se contorcendo em vários ângulos para colocar tudo de volta no lugar. Naruto-sama, eu sei que você odeia qualquer um que seja de Konoha, mas Rock Lee é uma boa pessoa. Eu imploro. A orgulhosa Kaguya se ajoelhou novamente em frente ao Uzumaki. Por favor, ajude-o. Naruto encarou seu amigo, quase incapaz de acreditar no que estava vendo. Dentro de Kurama, ele permanecia calado sem dizer nada. Essa era uma decisão que seu filhote tinha que tomar e ele só daria sua opinião se fosse solicitado. Por favor, a atenção do ruivo foi atraída para Gai, que agora estava curvado com a cabeça no chão para o choque de seus alunos. Eu sei que você não tem motivos para ajudar-lhe, muito menos ao julgar pelo que nosso povo fez com você na sua infância. Mas Lee é inocente desses atos. Se você realmente tem que descontar sua raiva, leve minha vida como pagamento, mas por favor. Gai levantou a cabeça e Naruto pôde ver claramente como um rio de lágrimas caiu de seus olhos. Por favor, ajude meu aluno. Gai-sensei, Lee estava chorando ao ouvir as palavras de seu mentor, pensando que ele estava disposto a dar sua vida para ter a oportunidade de continuar sua carreira ninja e realizar seu sonho. Foi muito emocionante para o Brojinin. Populosa. Ao lado dela, Tenten estava incrédula. Ela ainda não acreditava que o ruivo pudesse ajudar seu companheiro. Neji, por outro lado, pensava diferente. Naruto uma vez fez o impossível ao abrir o selo do pássaro engaiolado. Você pode fazer outro milagre. Você pode mudar o destino de alguém pela segunda vez. Naruto olhou para Gai em completo estado de choque. Por que ele iria tão longe? Pensou sem entende. Porque ele ama o menino como se fosse seu filho. Não duvide por um momento que se nós dois estivéssemos na mesma situação, eu faria o mesmo por você. A voz de Kurama ecoou na cabeça do Uzumaki. Os olhos de Naruto se suavizaram e ele considerou suas opções. Por que confiar em mim? Eu poderia armar tudo e matar seu aluno por despeito. Eu pergunto ao Genin. Tenten visivelmente ficou tensa com suas palavras, mas os outros não reagiram. Surpreendentemente, quem respondeu foi Lee. Porque não tenho nada a perder, uma vida sem possibilidade de realizar. Meu sonho é uma vida vazia que não quero viver. Além disso, o menino sorriu. Eu duvido muito que Kimimaru-san teria tanto respeito por uma pessoa quanto você se fosse capaz de fazer algo assim. O Uzumaki ficou em silêncio, considerando as palavras do aleijado até que ele suspirou. Eu te aviso que você vai sofrer, vai sentir uma dor que não pode ser descrita com palavras, pode te matar. Avisou. Lee ficou sério e olhou diretamente nos olhos do Uzumaki. Eu não vou morrer. Declarou ele, com os olhos ardendo de vontade de viver. Naruto continuou olhando em seus olhos. Nenhum deles desviou o olhar até que o ruivo soltou um último suspiro antes de se aproximar de seu paciente. Eu preciso ficar sozinho na sala. O que vou fazer é um segredo estabelecido do clã Uzumaki em Kumo. Mostrar a eles o processo e como funciona, especialmente com uma pessoa com um doujutsu que é capaz de ver como minha técnica funciona. Seria uma alta traição por revelar os segredos do clã, mesmo sendo o líder do clã. Kimimaru e Gai relutantemente se levantaram quando Tenten tentou detê-lo, mas Neji colocou a mão no ombro dela. A garota ia protestar, mas ficou em silêncio quando Hyuga balançou a cabeça, instando-a a ficar quieta. Naruto se moveu para ao lado de Lee e removeu as bandagens que envolviam seu peito, fazendo o aleijado estremecer um pouco. Ele colocou a mão na pele do menino e então olhou para o rosto dele. Não morra.
De repente, todos no hospital sentiram como se uma onda de chakra estivesse explodindo da mão do ruivo. Quando ele o pegou, um círculo branco foi impresso na pele do menino. Lee ia perguntar algo, mas então, o selo começou a brilhar com luz dourada e as matrizes dispararam socando seu corpo. Após alguns segundos, Lee começou a se contorcer, tentando com todas as forças conter os rugidos de dor que ameaçavam sair de sua boca, mas não conseguiu, e seus gritos foram ouvidos por todo o hospital. Ler. A garota preocupada gritou empurrando Neji, tentando entrar no quarto. O que diabos você fez com ele? Eu disse a você que a dor poderia matá-lo, agora ele está sentindo cada osso quebrado em seu corpo, sendo forçado a voltar ao lugar, enquanto uma grande quantidade de chakra yang circula através de suas bobinas de chakra, abrindo-as e ampliando-as à força. O ruivo explicou em voz alta. Gai ouviu atentamente a explicação de Naruto enquanto tentava manter a compostura diante dos gemidos de dor de seu aluno. Yang Chakra, uma memória específica, o fez olhar para o Uzumaki. Espere, é um selo Yang? Como o Byakugo no Nin, força de uma centena de selos, na testa de Tsunade-sama. Disse a honrosa besta verde do outro lado do portão. O selo na testa de Tsunade Senju era muito conhecido, capaz de armazenar grandes quantidades de chakra yang que ela usou em conjunto com Jutsu Souzu Saizei, criação do renascimento, para curar seu usuário, tornando o usuário quase impossível de matar enquanto o chakra permanece armazenado. Não exatamente, minha versão é muito mais avançada e sem efeitos colaterais. O selo de Tsunade Senju armazena seu chakra para depois usá-lo em sua técnica de regeneração para curar seus ferimentos, o que causa envelhecimento prematuro e encurtamento da vida útil. A mina, por outro lado, tem sim efeitos negativos porque, bem, você vê, segredo do clã. Todos ficaram surpresos com a explicação dele. Eles iam fazer mais perguntas, mas quando Lee começou a gritar de novo, eles resolveram deixar para depois. Agora eles tinham que apoiar o amigo com palavras de encorajamento de fora da sala. Salto de linha. De volta à Torre Hokage, o Conselho Civil, o Conselho Shinobi, os anciãos e o Hokage estavam todos reunidos discutindo os preparativos necessários para o próximo mês. Havia muito trabalho a fazer, tanto ao nível da organização como da proteção. Mas havia algumas pessoas que não estavam muito atentas à reunião, todas pensando na mesma pessoa. Ieyashi Uga tinha uma expressão estoica enquanto olhava para frente, a imagem perfeita de alguém que escuta diligentemente em uma reunião. A realidade era um pouco diferente, principalmente considerando os milhares de planos que se formavam em sua cabeça. O motivo? Naruto Uzumaki. Kushina Namikaze não era tão sutil nesse sentido, sua cabeça ainda estava uma bagunça, imaginando o que deveria fazer e pensando no que havia acontecido no escritório de seu marido algumas horas atrás. A questão de saber se a Kyuubi estava ou não controlando seu filho a estava matando por dentro e ela teve que se impedir de estragar toda a reunião e sair da sala em busca de seu filho. Minato estava no mesmo barco que sua esposa, exceto que ele era muito mais sorrateiro do que ela e o fato de estar realmente ouvindo. Ao mesmo tempo que refletia sobre outros assuntos. Como você verá, estimamos que seremos capazes de acomodar todos. Caso contrário, estamos preparados para montar tendas para os guardas da Daimyo, se necessário. Finalizou um dos civis do conselho. Minato assentiu distraidamente. Ok, mas alguém tem algo a acrescentar? Na verdade sim. Danzo se levantou antes de se virar para o Hokage loiro. Eu ouvi dos examinadores uma questão bastante preocupante, Hokage-sama, algo sobre a Kyuubi ter tomado controle do corpo de seu filho.
A sala de repente ficou em silêncio. Agora todos estavam prestando atenção. Mas a inquietação e o pânico logo começaram a aparecer. Assumiu o controle? Espere. Isso significa que ele pode vir atrás de nós. Temos que matá-lo antes que ele destrua a vila. Os membros do Conselho Civil começaram a gritar em pânico enquanto imaginavam os piores cenários possíveis. Os membros do Conselho Shinobi também se sentiram inquietos com essa notícia, embora soubessem controlar melhor suas emoções, começaram a discutir entre si. Minato amaldiçoou o velho aleijado baixinho. Silêncio. Todos na sala bateram suas bocas fechadas. O loiro olhou para Danzo com um canto do olho. Eu apreciaria se você não dissesse especulações desse jeito. Isso não é especulação, eu só estava dizendo que ouvi dos outros examinadores. Ele se justificou, embora por dentro estivesse sorrindo. Se conseguisse incitar o pânico no conselho, poderia propor uma extração discreta para trazer o Jinchuriki de volta. Ele sabia que não poderia extrair o biju dele, isso o mataria e Minato não permitiria, mas se ele sugerisse um recondicionamento, poderia propor que eles restabelecessem suas forças Rote legalmente. Exatamente o que você ouviu, Shimura-san? Chibi perguntou em seu tom estoico de sempre. O velho ficou o mais firme que pôde e falou. Aparentemente, quando chegou a hora de selecionar as partidas do torneio, os examinadores disseram que a presença do Jinchuriki tornou-se muito mais hostil e animalesca. O fato de que seus olhos ficaram vermelhos com uma fenda e suas marcas nas bochechas tornaram-se muito mais pronunciadas. Ele chegou à teoria de que o menino havia sido possuído pela Kyuubi. Além disso, durante seu confronto com Neji-Uga, todos assistiram enquanto ele invocava 9 caudas de suas costas e as usava para formar um casulo e se fechar com Neji-Uga dentro. Para ser horrivelmente torturado depois, todos na arena podiam ouvir os gritos penetrantes enquanto nosso genin estava sendo mutilado. O nervosismo encheu a sala e os civis estavam à beira de um ataque de pânico. Os chefes do clã ficaram mais céticos com a informação, mas mesmo assim, a última parte em que ele conseguiu usar as caudas de raposa os preocupou muito. Devo dizer que algumas dessas informações estão erradas. Todas as cabeças se voltaram para o líder Hyuga. Errado? Perguntou Danzo um pouco perdido. De todas as pessoas na sala, Ieyashi era o último que esperava comentar o assunto. Eu vi meu sobrinho quando ele estava no hospital, além dos ferimentos sofridos durante a primeira parte da luta, ele não tinha sinais de ter sido torturado. Parece que Naruto Uzumaki usou um genjutsu bastante desagradável nele, mas Neji não o fez. Não me atrevo a dizer que foi o que ele foi forçado a ver. Ieyashi disse estoicamente. Eles estão assumindo que Naruto está sendo controlado por uma besta sanguinária. Eles deveriam repensar seu ponto de vista. Hiruzen acrescentou enquanto dava uma baforada em seu cachimbo. Jiraiya, que estava parado em um canto encostado na parede, arregalou os olhos surpreso junto com o resto das pessoas na sala. O que você está tentando nos dizer, sensei? Hiruzen levou algum tempo para pensar com os olhos fechados antes de abri-los e responder. Estou dizendo que se Naruto realmente estivesse possuído pela Kyuubi, a primeira coisa que ele teria feito seria atacar de cabeça para matar Minato. Teria sido fácil para ele. Minato estava bem na frente dele e Kushina não muito atrás, sendo uma excelente segunda escolha. Para se vingar. Sem falar em Shio e Menma. Minato e Kushina estremeceram ao pensar no que a raposa poderia ter feito com seus filhos. O Kage se recuperou e olhou para seu predecessor. Hiruzen, eu me lembro perfeitamente da malícia e das intenções do Kyuubi desde que vi seus olhos pessoalmente há 16 anos. Os olhos do meu filho eram os mesmos daquela raposa anos atrás.
confiante. Embora uma parte muito pequena dele estremeceu com o pensamento de que Naruto pudesse olhar para ele com tanto ódio e desprezo. O Sandaime encolheu os ombros. Não estou dizendo que não era a Kyuubi que estava controlando seu corpo. Estou dizendo que aquela que estava controlando o corpo de Naruto não era uma besta sanguinária. A sala inteira ficou em silêncio por alguns momentos, processando as palavras do velho. Ninguém se atreveu a comentar. A simples ideia de Hiruzen era ridícula na cabeça deles. Ninguém exceto seu melhor amigo. Hiruzen, você não quer que acreditemos que esta besta vestida com pele humana não tinha intenções hostis contra nós. O Sarutobi virou a cabeça e olhou com condescendência para seu velho amigo. Ah, claro que sim, mas não acho que ele vá fazer nada contra nós, não se Naruto não deixar. A sala ficou em silêncio por descrença. Se a ideia da Kyuubi não querer destruir Konoha já lhes parecia ridícula, a simples menção de um garoto de 16 anos poder mandar na besta, bem, vamos nem mesmo falar. Hiruzen, Minato queria ter muito cuidado com o velho. Ele estava começando a acreditar que o Sarutobi tinha ficado senil com a velhice. Exatamente como você chegou a essa conclusão? Porque o próprio Naruto me disse enquanto eu tomava café da manhã com ele alguns dias atrás. Ele disse normalmente. O velho teve que suprimir a vontade de rir alto quando viu todos os presentes com suas mandíbulas abertas e tocando o chão. Tive muito tempo para discutir sua vida com ele e aprendi que a relação entre Naruto e a Kyuubi era bastante única. Mikoto interveio após Hiruzen. Eu apoio a opinião de Sandaime-sama. Minha filha me disse a mesma coisa porque ela teve a oportunidade de conversar com ele na segunda fase dos exames Chunin e ele prometeu ir jantar em nossa casa assim que eles terminassem. Aquele pequeno mentiroso ainda não foi embora. Venha me visitar e você vai ver quando eu encontrar eu termino severamente. Naruto, que estava curando-lhe, sofreu um resfriado e teve a sensação de que algo ruim estava para acontecer com ele. Você poderia definir singular? Inoishi perguntou. Basicamente, Naruto vê o Kyuubi como um irmão mais velho. O Sandaime respondeu e começou a contagem regressiva mentalmente em 3, 2, 1, o que? Aquele monstro. Impossível. Você deve ter feito lavagem cerebral nele. Mais uma vez, o velho teve que reprimir a risada que ameaçava escapar de sua garganta, ou então todos pensariam que ele estava brincando. Sandaime-sama, com todo o respeito, você não pode ter acreditado. A Kyuubi deve ter controlado o menino. Você não pode realmente acreditar que aquela besta poderia. O civil que começou a falar ficou em silêncio enquanto ele sentiu a intenção de assassino do velho apontou diretamente para ele e ele começou a tremer incontrolavelmente. Recomendo que você tome cuidado com a língua. Conheço meu neto desde que ele era um recém-nascido. Ao contrário de todos nesta sala, me dei ao trabalho de tratá-lo como uma pessoa. Ele pode ter mudado e crescido, mas posso diferenciar entre meu neto adotivo e o biju dentro dele. O tom de Hiruzen era tão sério que ninguém ousou contradizê-lo. Danzo franziu a testa. A conversa não estava indo para onde ele queria. Estamos fugindo do assunto. Mas mesmo assim, se o que você diz é verdade, não podemos permitir que a Kyuubi influencie mais o Jinchuriki. O que você propõe que façamos? Sequestrá-lo? Seria um suicídio político e a desculpa perfeita para as outras aldeias se aliarem e declararem guerra contra nós. As consequências seriam muito problemáticas desse sair ileso. Shikako explicou. Sentindo a tensão que estava começando a crescer na sala, Minato decidiu resolver o problema por conta própria novamente. Como Shikako disse, mesmo se quisermos, não podemos fazer nada sem arriscar uma guerra aberta.
Por enquanto, tudo que podemos fazer é ficar de olho nele. Nós poderíamos sequestrá-lo secretamente, ninguém suspeitaria de nada. Se eles me dessem 6 meses eu poderia recondicioná-lo para ser leal à aldeia. O velho desesperado se apressou em dizer: Chega, Danzo. Um sequestro na nossa própria aldeia seria como anunciar publicamente que o sequestramos ou pior, que somos incompetentes para manter a segurança durante os exames. Ninguém fará nada. É uma ordem. Danzo reprimiu a vontade de gritar. Tudo que havia planejado durante a reunião tinha ido por água abaixo. Ainda assim, temos que fazer alguma coisa. O equilíbrio entre as 5 grandes nações ninja foi mantido pela presença dos Biju nas aldeias. Com Kumo agora na posse de 3 Jinchuriki e nós sem nenhum, a guerra pode estourar em qualquer momento. Todos na sala se moviam desconfortavelmente. Sabiam que Danzo estava certo, mas também não podiam fazer nada. Se eles não recuperassem seu Jinchuriki, arriscavam uma guerra. Se tentassem qualquer coisa para recuperá-lo, arriscavam uma guerra. Seja como for, Konoha estava com uma corda em volta do pescoço. Vou convidar o Raikage para participar do torneio. Isso nos dará uma chance de negociar com ele. Minato disse, acalmando um pouco o ânimo de todos. Mas enquanto isso, vamos esperar até lá. Todos dispensados. Ele finalmente disse terminando a reunião. Danzo saiu correndo da sala, furioso consigo mesmo por não ser mais competente e furioso com os outros por não verem as coisas do jeito dele. Se eles não quiserem agir, terei que lidar com o assunto com minhas próprias forças. Salto de linha. O silêncio na sala era sepulcral. Lee havia parado de gritar há cerca de 5 minutos e o selo Yang no peito do menino havia desaparecido. Depois disso, todos entraram na sala, embora nenhum dos membros da equipe do menino ousasse se aproximar por medo de más notícias. Num canto, Naruto se cansou de esperar a reação de alguém e começou a caminhar em direção à cama. Ninguém o impediu, nem mesmo Tenten, que desconfiava muito dele. O ruivo moveu-se para o lado de seu paciente e colocou um dedo no pescoço procurando a jugular. 1 minuto se passou enquanto Gai, Tenten e Neji olhavam com expectativa para o Uzumaki. Mas então, Naruto esticou o dedo e olhou para Lee em silêncio. Os outros temiam o pior, mas seus pensamentos foram interrompidos quando viram o ruivo erguer a mão. Puff, em uma bola de fumaça apareceu uma garrafa de conteúdo escuro de procedência duvidosa. Observaram quando o menino abriu a garrafa e colocou na boca do garoto. Enquanto o fazia, observaram que a garrafa tinha uma estampa de caveira. Rapidamente todos eles ficaram tensos, pensando que ele estava tentando envenená-lo, exceto por Kimimaro, que tinha um sorriso um tanto sádico no rosto. Gai estava prestes a usar a entrada dinâmica para separá-lo de Lee quando Ita. Lee acordou cuspindo fogo, com o rosto vermelho, enquanto limpava a língua na mão engessada. Por que você fez isso? Isso é tão pouco juvenil. Ele disse enquanto enfiava sua língua fumegante no tubo de metal frio próximo a ele. Naruto olhou para ele com uma cara de pau. Bem, parece que você vai viver. Bom trabalho. Ele finalmente disse com um pequeno sorriso. Os olhos de Lee se abriram, lembrando-se de sua situação e do que havia acontecido antes. O menino olhou para o braço com o qual havia esfregado a língua, depois para o outro e finalmente para as pernas. Lee olhou para o nada por um momento até que, de repente, levantou as pernas penduradas, virando o corpo para colocá-las no chão antes de se levantar. Todos olhavam para o menino que até poucos minutos atrás não conseguia nem andar, alguns com um sorriso, Naruto e Kimimaro, outros em total descrença, Neji, Tenten e Gai. Então, Lee sorriu de orelha a orelha e de repente torceu as mãos e os pés fazendo com que o gesso estourasse antes de jogar as mãos para o alto.
Estou curado. Eu grito a plenos pulmões. Gai de cabeça para o menino antes de abraçá-lo enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas e ele sorriu eufórico. Gai Sensei, consegui. Agora nada poderá extinguir minhas chamas de juventude. Ler. Gai Sensei. Ler. Gai Sensei. Você quer calar a boca de uma vez? Tentem, gritou antes de acertar os dois malucos na cabeça, mas então os abraçou com um sorriso feliz. Neji ainda estava parado em um canto observando a cena com um sorriso, mas franziu a testa quando percebeu que Naruto e Kimimaro não estavam mais na sala. Oyuga saiu correndo da sala e usou o seu Byakugan para encontrar os dois com um Munin. Ele os encontrou saindo da recepção do hospital e, ignorando todo o senso de decoro, abriu uma janela próxima e pulou para fora. Naruto e Kimimaro deixaram o hospital e viram que o sol havia começado a se pôr atrás do Monte Okaji. Eles estavam no hospital há algum tempo, então era hora de voltar para o campo de treinamento designado para sua equipe. Mas quando eles iam fazer um Shushin, eles viram uma figura cair do topo do hospital e aterrissar bem na frente deles agachado. Quando a pessoa levantou, viu que era Neji. Uzumaki-sama, posso ter um momento do seu tempo? Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa. Por que você me chama assim? Presumi que, sendo o único membro do clã Uzumaki em Kumo, você também é o líder do clã, então devo tratá-lo com todo o respeito. Ruivo assentiu. Certo, embora esqueça Uzumaki-sama, eu não gosto muito de formalidades. Oyuga curvou-se ligeiramente. Como quiser, Naruto-sama. Ele disse com um sorriso. O Uzumaki franziu a testa em aborrecimento. Ele tinha certeza que estava fazendo isso de propósito para irritá-lo. Eu vim para informá-lo que o líder do clã Hyuga, Ieyashi-sama, gostaria de me encontrar com você. Naruto levantou uma sobrancelha curiosa. Por quê? Por causa de algum aborrecimento que você tirou de mim durante nossa partida nas preliminares. Eu respondo com um sorriso feliz. O ruivo ficou em silêncio por um momento, considerando suas opções antes de responder. Amanhã às 6 da tarde. Oyuga assentiu. Vou informar Ieyashi-sama. Ele disse antes de avançar em direção aos dois com um Munin, passando entre os dois e entrando no hospital novamente. Kimimaro o encarou, mas Naruto nem se deu ao trabalho de se virar. Em vez disso, usou um Shushin para voltar ao campo de treinamento. Quando o Albino viu que seu líder havia partido, ele rapidamente fez o mesmo. Fim do capítulo. XXXXXXX